Fala, Luan, tranquilo? Trazer aqui a questão. Calma aí que eu liguei aqui sem ter a plaquinha ligada. É seguinte, essa questão ela tem só alguns probleminhas que eu vou mostrar para você aqui. Na hora que eu fui, acho que pegar e mandar, não foram salvas algumas coisinhas que talvez podem estar te atrapalhando. Mas de qualquer forma vai ser bom para a gente treinar o conceito de troca de calor com mudança de estado físico, tá? Então olha só, a gente tem aqui o seguinte: um forno aquecido a carvão atinge a temperatura. Aí eu acho que faltou, porque aqui é uma letrinha grega chamada θ, tá? Então é o θ do forno. Ele atinge a temperatura θ, que ele não fala qual é, tá? Uma peça de aço de massa 400 gramas, então a massa do aço é de 400 gramas. Ctrl Z aqui só para ajeitar. Vou escrever aço, que depois ainda vai ter água ainda. É retirada do forno a essa temperatura e introduzida juntamente com 40 gramas de gelo. Então a massa do gelo é de 40 gramas a 20 graus Celsius. Não sei o que aconteceu também, que na hora que eu fui pegar a questão, gelo a 20 graus Celsius já virou água há muito tempo, né? Então na verdade é a menos 20, tá? Também realmente, depois eu fui olhar a questão, lá tá certinho. Eu pego do site que o Aprovest disponibiliza pra gente. Então o θ0 do gelo é menos 20 graus Celsius. Em um calorímetro de cobre de capacidade térmica, então a capacidade térmica do calorímetro é de 40 calorias por grau Celsius, que está a temperatura aí sim de 20 graus Celsius. Então, o θ0 do calorímetro, né, a temperatura inicial do calorímetro, é 20 graus Celsius. O equilíbrio térmico é estabelecido a 80 graus Celsius. Então, ó, a temperatura final de quem? De todo mundo. Calorímetro, aço e gelo aqui. É de 80 graus Celsius. Então não preciso especificar de quem que é nessa temperatura final. É de 80 graus Celsius. Nessas condições, a temperatura do forno, então de fato é isso que eu quero calcular. E ele dá alguns dados aqui, né? Calor específico do aço, calor específico do gelo, calor específico da água e o calor latente de fusão do gelo. O que é o primordial, né? O principal para a gente fazer essas questões? A principal coisa que a gente precisa é identificar as trocas de calor. Identificar as trocas de calor, tá? Como assim identificar? Saber o que está acontecendo. Então, por exemplo, vamos lá. Quais as trocas de calor que eu vou ter? Primeira coisa que eu consigo ver, o aço. Então eu vou chamar de Q1, o calor. Você acha que essa peça de aço, né? Ele fala o que? Uma peça, ele chama de peça. Você acha que essa peça de aço a uma temperatura dentro de um forno, né, ela vai provavelmente ceder, mas como ele não falou a temperatura, então calor trocado pela peça de aço. Eu vou chamar de Q1. A peça de aço ela não vai mudar de estado físico, né? Ela mantém o seu estado físico, então ela só vai ter um calor 1 que é sensível, que troca temperatura, né? Que muda a temperatura. Troca calor, muda a temperatura. Aí o calor 2, na ordem que ele fala aqui, é o gelo. O que o gelo vai fazer? Então é o calor recebido, né? O gelo com certeza aí vai receber calor. Então calor recebido pelo gelo
para ir de menos 20 graus Celsius a 0 graus Celsius. Esse gelo aí, ele tem que fazer essa mudança aqui. Ora, esse calor também é sensível. Quando o gelo chega a 0 graus Celsius, o que vai acontecer? Ele vai mudar de estado. Então, calor recebido. Professor, como é que você sabe que ele muda de estado? Ué, a temperatura de equilíbrio é 80 graus Celsius, então esse gelo tem que derreter por inteiro, né? Então, calor recebido para mudar Não, mudar o estado é muito, né? Fazer a fusão do gelo. Pronto. Fazer a fusão do gelo. Então esse é mais um calor que a gente vai ter, só que agora esse calor é latente. Outro calor, Q4. Agora esse gelo virou água, né? Então é a água, calor recebido pela água. É bastante calor envolvido, né? É para treinar mesmo. Pela água. Todo aquele gelo que derreteu fez água a 0 graus Celsius. Então, para ir de 0 graus Celsius a 80 graus Celsius. Pronto, encerramos a seção do gelo. E este também, né, muda a temperatura, é um calor sensível. É um calor sensível, calor sensível, calor latente, calor sensível. O que mais tem aí? Ó, todo o calor trocado pela peça de aço a gente já falou. Os calores envolvidos aí nas relações de gelo e água, já falamos. Agora falta o seguinte: ele falou que o calorímetro tem capacidade térmica. Se o calorímetro tem capacidade térmica, é porque ele entra na conta. Então, o Q5 é o calor trocado, também recebido, tá? Ele vai receber, mas vou botar trocado, pelo calorímetro. Tá? Então temos esses aqui, e esse calor, né, o calorímetro não vai derreter, nem congelar, porque ele já é sólido. Então também é um calor sensível. Ok? Bom, é isso, né? Acho que falamos aqui todas as trocas de calor. Essa é uma questão extensa, né? É bom que a gente treina bastante essas identificações. Mas não se preocupe, que eu acho que não são todas que são desse tipo. Essa realmente é puxadinha. Então, deixa eu separar isso aqui para começar a fazer conta, né? Que é a parte boa. Vamos lá. Então, eu vou ter Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5 igual a zero. Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5, né? O princípio geral das trocas de calor fala que a soma de todos os calores envolvidos num sistema isolado é zero. Beleza? Bom, ok. Vamos lá. A temperatura do forno, quem que é? É a temperatura inicial dessa peça de aço. Então, é o θ0 da peça de aço, né? Porque é essa temperatura que ela sai desse forno. Aqui, ó. Forno aquecido de carvão atinge a temperatura θ. Uma peça de aço de massa 400 é retirada do forno a essa temperatura. Então, no final, eu quero algo que está relacionado com Q1. Então, vamos trocando todos. Aí eu já vou trocar, eu não vou botar todas as fórmulas, né, para não ficar um negócio gigante. Como a gente já definiu cada um aqui, vamos trocando direto os valores.
Então, é um sensível em relação à peça de aço. Então, eu vou ter a massa da peça, 400, vezes o calor específico da peça de aço, 0,10, vezes a variação de temperatura que a peça sofre ali, né? Temperatura final, todos chegam a 80, menos a temperatura inicial, que é θ zero do aço. Mais o Q2, esse 2 horroroso aqui, deixa eu ajeitar. O Q2 é um calor sensível em relação ao gelo, né? Então a massa do gelo, que é 40 gramas, vezes o calor específico do gelo, ele ainda está no estado do gelo, né? Então, meio, vezes a variação de temperatura, que nesse caso, final 0 menos a inicial. Cuidado com os sinais ali. Deixa eu até mudar aqui para botar um colchetezinho para deixar mais bonito. Vai dar conta grande, não tem jeito não. Tá? Beleza. Esse é mais um. Agora o Q3 é um calor latente para mudança de estado físico do gelo, que é a massa ainda desse gelo, 40, vezes o calor latente de fusão, que é 80. Mais o Q4 é o calor agora desse gelo que já derreteu e virou água, mas como ele derreteu por inteiro, a massa do gelo continua sendo, né, aliás, será a nova massa de água, que é 40, né, o gelo derreteu por completo, vezes o calor específico da água, 1, vezes a variação de temperatura, que é final, agora a água chegou a 80, mas no início ela está a 0. Mas, por fim, o calor trocado pelo calorímetro. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, né, uma observação aqui, ó, em geral, a gente não pode esquecer que a capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico desse calorímetro. Então, se na nossa fórmula do calor sensível a gente tem mc delta T, ou delta, no caso dessa questão a gente está usando θ, tá? Não tem problema. Olha só, não posso trocar o M e o C pela capacidade térmica? Então eu vou ter o quê? 40, capacidade térmica, vezes a variação de temperatura. Ela tá, o calorímetro, eu botei aqui, a temperatura inicial do calorímetro era 0, então ele chega a 80, mas ele estava a 20 e isso é igual a 0. Ficou grandinho, né? Vamos começar a reduzir isso então. Bom, 400 vezes 0,1 dá 40. Aí eu já vou fazer 40 vezes 80 dá 3.200 menos 40 vezes o θ zero do aço, mais, vamos ver aqui, 40 vezes meio dá 20, 20 vezes mais 20 dá 400, mais 40 vezes 80, né, que dá 3.200 também, mais 40 vezes 80, 3.200. Então as contas ficaram bem fáceis até, né? Mais 40 vezes 60, né? 80 menos 20, que dá... Dá quanto? 40 vezes 60? 2.400, né? E isso é igual a zero. Aí, o que a gente vai fazer agora? Somar, né, os números. Então, menos 40 vezes o θ zero do aço é igual, ou mais, então 3.200 com 3.200 com 3.200. Isso dá 9.600. 9.600 com mais 400 dá 10.000. Com mais 2.400 dá 12.400. Que isso é igual a zero. Passa negativo para lá. Menos 40 vezes o θ zero do aço é igual a menos 12.400. Vamos descer um pouquinho. θ zero do aço vai ser então, nem achei que ficou menor do que esperava, né?
menos 12.400 dividido por 40. Bom, um zero vai com um zero, então isso fica 1.240 por 4, né? Aliás, aqui tem embaixo tem um menos, menos com menos a resposta vai ser positiva. Então 1.240 dividido por 4, por 12 aqui dá 3, desce o 0, aí vem 4, dá 1, 0, 0, 310 graus Celsius. Eu não peguei as alternativas aqui que você mandou, mas deve ter uma dessas aí. Show de bola, ficou uma questão grandinha, mas acho que agora deu para entender, né? A gente tem que sempre conseguir, né? E o principal para a gente é identificar as trocas de calor que estão acontecendo. Se a gente conseguir fazer isso, a gente está bem aí para fazer todas as questões. Tranquilão? Valeu, um abraço.